Eu tive dengue e eu quero falar para você hoje o que foi que eu fiz para ajudar meu corpo a se recuperar desse vírus. Diferentemente de outros vírus que são contagiosos, né, que a gente pega estando próximo à pessoa, o vírus da dengue a gente pega de um mosquito, né, na picada de um mosquito que transmite para nós. E se a gente for picada pela segunda vez, essa dengue pode vir um pouco mais grave. E foi essa a minha preocupação, porque eu já tive dengue. Então, a segunda vez, então eu fui logo ao médico, porque o diagnóstico é médico e laboratorial. Então lá, quando eu soube do que eu tinha, o médico foi fazer todo o receituário, aumentar a ingestão de água, tomar alguns remédios. Então eu optei por não tomar alguma medicação, por exemplo, paracetamol, né? Eu prefiro não tomar. E eu tomaria uma dipirona, uma outra medicação, se eu realmente não conseguisse aliviar a dor de outras formas mais naturais, porque é minha escolha pessoal, né? Evitar o máximo possível o remédio. Mas se tivesse necessidade, eu tomaria, com certeza. Mas eu preferi tomar algumas outras medidas. Mas o importante é a gente saber que ao sentir o sintoma, procure um médico, não se automedique, porque pode ter um risco grande. Então não tome de jeito nenhum qualquer medicação sem antes ir ao médico e fazer o exame, que é importante para você saber a questão das plaquetas, como é que tá o hematócrito, né, para você conhecer melhor seu corpo. Então eu fui e ao chegar lá as minhas plaquetas já estavam mais baixas, o meu corpo já estava realmente lutando para combater essa doença. Mas eu tomei algumas medidas, né, juntamente com o apoio do médico, né, que deu todas as orientações, aumentar a ingestão de água, aumentar a ingestão de outros líquidos. Então, tomar soro, né, um soro caseiro. E eu preferi tomar a água de coco, né, aumentar a ingestão de água de coco, chás, né, água com uma pitadinha de sal marinho integral. Então assim o meu corpo, para ajudar meu corpo a combater a doença, porque vírus não gosta de água. Então quanto mais água, mais a gente vai combatendo essa doença. E outra coisa, a minha família tem um histórico de osteoporose, artrite reumatoide, artrose, né? Então eu herdei a artrose. Então o que é que acontece? Como eu tô com o vírus ainda da dengue, que esse vírus ataca as articulações, como eu já tenho artrose, então as dores se intensificam. Então, para aliviar essas dores, aumentar a ingestão de água, então eu tomei mais ou menos 4 litros de água por dia, de líquidos, né? Ao longo do dia, entre água, chás, água de coco, né? E também eu usei para alívio das dores, gente, foi maravilhoso, que eu tomei para alívio das dores, uma gotinha, eu coloquei sublingual, né, de óleo de hortelã, pimenta, né, e usei também diluído no óleo de coco, né, 3 gotinhas de hortelã-pimenta na mão, diluído com óleo de coco, que eu passei na região onde tinha as dores no corpo, né, principalmente na região da coluna, né, na região dos quadris, né, descendo também pro fêmur. Então foi onde eu passei essas gotinhas e aliviou muito. Então eu não precisei tomar nenhum outro remédio. E para dormir, porque o corpo precisa relaxar, e como estava com dor, então o corpo precisava relaxar mais, e aí eu inalei lavanda, coloquei no difusor. Outro momento eu inalava também na mão, outro momento eu colocava também a lavanda aqui nessa região frontal, quando estavam as dores muito intensas nessa região dos olhos, né? Para dor de cabeça eu colocava hortelã, pimenta aqui, uma gotinha na nuca. E outro momento
momento também, ao longo do dia, eu usei o óleo de alecrim. Gente, o óleo essencial de alecrim, maravilhoso, porque ele vai agir justamente porque a gente sabe que muitos vírus podem atacar o cérebro e fazer com que a gente tenha alguns problemas de memória, alguns problemas mesmo de esquecimento, né? Então, para evitar isso, e eu sabendo já do efeito maravilhoso que tem o óleo de alecrim, então eu inalei também alecrim ao longo do dia. Eu colocava no difusor ou uma gotinha na mão também, e às vezes também eu colocava na sola dos pés, né? Diluído com óleo de coco, dava uma massagem, né? Ajudava também a aliviar as dores. E o vírus também, ele age no corpo inteiro, mas ele procura muito o fígado. Por isso que eu optei a não tomar alguns remédios. Aliás, a gente não pode tomar a maioria dos remédios, só aquele com orientação médica. Mas mesmo aqueles com orientação médica, eu evitei porque eles eram para as dores, então eu procurei usar outros métodos naturais para aliviar a dor. E para evitar que o vírus atacasse mais ainda o fígado, o cérebro, para evitar mais ainda o ataque ao fígado, porque do cérebro eu já estava usando o alecrim, eu usei o Zengest, que é um mix de óleos essenciais maravilhoso, que ajuda a proteger o fígado. Então, justamente para que o vírus tenha um poder ainda menor no fígado. Mas o importante também, gente, é a gente ressaltar que não é só tomar essas medidas paliativas, né? No momento que a gente já está com a doença, mas também é a nossa história de cuidado com a saúde que tem que vir ao longo de todo dia, no nosso dia a dia, porque as doenças podem acontecer com qualquer pessoa, comigo, com você, com um familiar. Então é importante que a gente cuide do estilo de vida para que a doença, quando ela vier, se ela vier, ela venha com menos impacto. Porque, por exemplo, eu não senti tanto impacto. Por quê? Porque eu já cuido de um estilo de vida, então ela não veio muito forte, tipo náuseas, vômitos, em alguns casos acontece até diarreia, né? E um mal-estar tão intenso. Por quê? Porque o meu corpo, eu já tenho alguns cuidados no estilo de vida ao longo do dia a dia. Então, quando a doença vem, ela não vem tão forte. Então, ela vem mais amena. E isso faz com que a gente consiga procurar mais meios ainda de se livrar da doença mais rápido. O que aconteceu comigo, as dores mais intensas, foi justamente o histórico de artrose, né? A questão de herança genética, né? E que eu já tenho no dia a dia combatido essa doença, tendo combatido isso no dia a dia com a prática de musculação, de pilates, atividade física intensa, o cuidado também da ingestão de alguns alimentos que são realmente inflamatórios. Então, eu evito ao máximo produtos industrializados, que é isso que a gente tem que evitar também quando a gente está com a dengue ou qualquer outra virose ou qualquer outra doença. Evite ao máximo produtos industrializados. Por quê? Porque o vírus ataca o intestino, ele ataca muito o fígado. Então é por isso que algumas pessoas têm náusea, têm vômitos, né, um mal-estar muito intenso, que é porque o corpo faz com que você tenha náusea e vômitos, que é justamente para que o vírus não seja alimentado. Então é importante também a gente fazer jejuns terapêuticos. Eu fiz jejuns, né, jejuns de 10 horas, 12 horas, 15 horas, né, que era justamente para o meu corpo se autocurar. Porque o nosso corpo, a natureza, ela já nos fez, Deus já nos fez com a capacidade de que a gente possa deixar o corpo se curar. Então, a gente pode fazer isso, né? A questão da febre também. Uma forma do corpo
se libertar da doença é justamente ter febre. Então, a febre é o corpo se libertando da doença. Então, a gente combater a febre, como é que a gente combate o fogo? Com água. Então, a gente está com aquele fogo interno, aquela febre alta, né? Claro que a gente não vai deixar a febre ficar tão alta, aí precisa de um controle mais rápido. Mas a gente pode evitar com que essa febre aumente bem, muito. E aí a gente ingere mais água, toma banhos frios, compressas frias. Então eu fiz compressa na barriga, né, justamente para ajudar para o corpo ir se libertando da doença. Tomei banhos gelados, né, eu também bebi, né, mais água, ingestão de mais água, de chás. Então cuide da sua saúde, não só no momento da doença, mas também antes dela chegar. Porque nesse momento, a minha experiência que eu tenho para contar para vocês é justamente essa, de que como eu tenho cuidado da saúde, eu não estou livre da doença, como nenhum de nós estamos, mas o nosso corpo resiste mais se a gente já vive um estilo de vida que afaste muito desses alimentos inflamatórios, um estilo de vida sedentário. A gente tem que fazer atividade física, a gente precisa movimentar, a gente precisa tornar o corpo forte para poder a gente resistir a tantas doenças que podem aparecer na nossa vida. Então eu desejo que você cuide da sua saúde agora e sempre.